O livro de Esdras nos conta de que modo foi concluída a reconstrução do templo a partir das fundações dos alicerces do antigo templo, com os esforços de muitas pessoas, inclusive com o apoio do rei da Pérsia. Naquela época eram profetas Ageu e Zacarias. O livro de Esdras conta então como foi a inauguração, a dedicação da casa de Deus e como eles ali imolaram a Páscoa, ofereceram muitos sacrifícios, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel, que é o chamado bode expiatório. Ou seja, esses bodes eram abandonados no deserto. Os sacerdotes rezavam sobre eles, como se toda a culpa, todo o pecado dos israelitas fosse transferida para eles e depois eram abandonados para morrerem de fome no deserto, significando que eles estavam representando, como que morrendo no lugar daqueles que pecaram. Por isso essa expressão bode expiatório, ele leva a culpa do povo. E, como nós sabemos, a morte de Cristo na cruz tem justamente essa função expiatória. O bode era um substituto, mas Cristo é nosso representante, porque Ele é um de nós, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, o profeta Isaías já tinha dito que Ele levaria sobre si os nossos pecados. E foi justamente por causa do pecado que aconteceu o exílio, que aconteceu a deportação. Então, eles celebram a Páscoa, oferecem todos esses sacrifícios, dedicam o novo templo, e o Salmo expressa justamente a alegria desse povo, que depois de tantas décadas está novamente em Jerusalém e pode celebrar a Páscoa no novo templo que foi reconstruído. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eram pessoas que, em geral, nunca tinham visto o templo, nunca tinham celebrado a Páscoa em Jerusalém, e agora têm a alegria de, como seus antepassados, celebrar ali a Páscoa, imolar o Cordeiro Pascal, e tudo isso é uma prefiguração de Cristo, para nós que, como diz lá o profeta Isaías, então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas nós fomos curados. Todos esses sacrifícios são abolidos no momento em que Cristo dá a sua vida por nós na cruz, se oferece a si mesmo ao Pai. Por isso a cortina do santuário se rasgou de alto a baixo, representando o fim da antiga aliança, do antigo templo, com os seus sacrifícios, e o início de uma nova aliança. Jesus é aquele que de fato tomou sobre si os nossos pecados, cravando-os na cruz, pagando a dívida, expiando os nossos pecados. E no Evangelho
nós temos aí esse encontro entre Jesus, sua mãe e seus irmãos, que são, como nós sabemos, parentes próximos, membros daquilo que nós poderíamos chamar de clã, é a família entendida num sentido mais amplo. E Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Nós estamos no Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, quando a Virgem Maria visita Isabel, ela é saudada com as seguintes palavras: bem-aventurada, feliz és tu que acreditaste, porque se hão de cumprir todas as palavras que Deus disse a teu respeito. Então, quando Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele se refere, em primeiro lugar, à Virgem Maria. Maria, mais do que qualquer outra pessoa, ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática, e a pôs em prática. Mas aqui Jesus quer dizer que nós que cremos, nós que ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, nos tornamos também membros da sua família. Então, nós somos irmãos de Jesus Cristo, nós somos seus familiares. Jesus quer aqui ressaltar esse parentesco que nós temos com Ele, por acreditarmos nele, por escutarmos a sua palavra e a colocarmos em prática. Nós somos membros da família de Deus, a igreja, e nós somos felizes por ouvirmos e observarmos a sua palavra. Por isso aqui nós podemos chamar a mãe de Jesus de nossa mãe. Por isso é que os santos são nossos irmãos, Deus é nosso Pai, nós somos família de Deus pela fé, porque a fé nada mais é do que escutar a palavra de Deus e aderir. Fé é adesão à palavra de Deus, é justamente isso que Jesus disse: ouvir e praticar a palavra de Deus. Isso é ter fé, é a obediência à palavra de Deus. Então, pela fé em Jesus, nós nos tornamos seus irmãos. Nós nos tornamos não apenas irmãos de Jesus, mas também mãe de Jesus. Em que sentido? No sentido de que também nós podemos, pelo nosso testemunho, trazer para a fé em Jesus outras pessoas. Por exemplo, quando São Paulo diz: eu vos gerei para a fé. Então nós também, com o nosso testemunho, podemos gerar Cristo nas outras pessoas, pela pregação, pelo testemunho. Então peçamos a Jesus que nós cresçamos nessa nossa familiaridade, nessa nossa proximidade com Ele, e de fato sejamos filhos de Deus, que são obedientes e que pela fé fazem parte da família de Deus. Mais do que os laços de sangue, nós temos esses laços espirituais que nos unem à própria caridade de Cristo, e sobretudo depois que nós comungamos, nós somos ainda mais incorporados a Cristo, nós recebemos em nós o corpo de Cristo, todos nós pertencemos ao corpo de Cristo. Santo Agostinho dizia aos que vinham para comungar: recebe, ó cristão, o mistério do qual tu mesmo fazes parte. Ou seja, eu comungo o corpo de Cristo e eu pertenço ao corpo de Cristo pelo batismo, de modo que nós nos comungamos uns aos outros também.
esses laços espirituais, esses vínculos que nos unem pela fé, pela caridade, são mais profundos até do que os laços sanguíneos, os laços humanos. É o que nós chamamos de comunhão dos santos. Então vamos pedir a Jesus que nós tenhamos cada vez mais essa consciência da nossa pertença à família de Deus, e nós que já somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus. Amém.